volta e meia tem a sensação de estar vivendo uma aula que eu já dei. Né? É difícil para mim distinguir o que eu já falei e o que eu já não falei. A galera da outra turma também já acha que eu já falei da regrinha do Kiki. Embora a matéria seja agora para valer. Eu vou primeiro fazer uma parte aqui, que é uma revisãozinha essencial de gerador e receptor, para a gente aprender a resolver uma questão clássica que aparece nos vestibulares. Prometo a vocês que é bem simples de resolver. E aí depois que eu fizer esse exemplo, te estimulando a fazer mais questões desse nível, nós vamos para o filé da aula, que é aprender como é que se aplica as regrinhas de Kirchhoff em circuitos mais complexos que esse. Bom, olha só. Primeiro, olha para o gerador, olha para o receptor e eu te pergunto, o que tem de diferente? O sentido da corrente. Ah, entendi, professor. Gerador é para a direita, receptor é para a esquerda. Nada a ver. Nada a ver. A gente primeiro tem que lembrar de uma aula muito tempo atrás. Eu vou repetir esse raciocínio porque é possível que alguns de vocês não tenham aprendido. É um raciocínio extremamente bobo, que eu já fiz lá há muitos anos, há muito tempo atrás. E repeti depois de novo. Então é a quarta, quinta vez que a gente vê isso. Grandão? Pequenininho? A galera, quando via os fios esquentar, percebia que tinha alguma coisa passando por dentro do fio. A pessoa não sabia o que era. O que tu acha que é, fulano? As balinhas positivas, disse. Desde então, o homem supôs que as partículas que passeavam dentro do fio eram cargas positivas. E até hoje a gente usa isso. Larga a balinha positiva dos dois lados para garantir. Os opostos se atraem, os iguais se repelem. É por isso que eu tenho uma DDP desse jeito. Eu coloco a seta do I do mais em direção ao menos, ou internamente do menos para o mais. Se eu tiver um circuito com vários geradores e ou receptores, o primeiro passo é botar uma setinha dizendo para onde eu acho que a corrente deveria ir em cada um deles. E depois é que nós vamos ver se são geradores ou receptores. Esse cara aqui é um gerador porque a corrente que eu percorre está a favor da DDP. Ele está colaborando para o movimento da corrente elétrica. É uma força contra-eletromotriz ou eletromotriz? Eletromotriz, porque ela está ajudando. Já essa corrente no receptor, ela está boca abaixo. Ó. Esse cara queria que a corrente fosse sentido oposto. Ele empurra as cargas elétricas para lá, mas elas, a despeito disso, vão para cima do cara. Esta força está a favor ou contrariamente à corrente? Por isso que o nome técnico dela é força contra-eletromotriz, justo pra caramba. Tudo bem para vocês? Nós vimos que a equação do gerador, ou seja, se eu quiser determinar a DDP entre os polos, é a força eletromotriz, que é o que é gerado, menos R vezes I, que é a perda por efeito Joule, transformação de energia elétrica em energia térmica. Essa é a famosa equação do gerador. Já o receptor, se eu quiser achar DDP nos polos, vai ser a força contra-eletromotriz, que já é uma queda de tensão. Só que essa queda de tensão é útil, tem uma utilidade. Mais outra queda de tensão, R vezes I, que é a perda de energia por efeito Joule mais uma vez. Cara, a partir dessa forma nós criamos muitas outras formas para calcular o rendimento, potência útil, potência dissipada, potência gerada, potência total, tanto num quanto no outro. Na verdade, todas essas formas de potência partem da ideia de que potência é V vezes I, mas como V igual a R vezes I, substituir uma na outra, P igual a R I ao quadrado, ou ainda, se eu isolar o I e substituir, P igual a V ao quadrado sobre R. Então eu repeti as fórmulas de novo, todas elas, não vai te melhorar no exercício, tu tem que arriscar o exercício, quebrar a cara, trazer a dúvida para a gente crescer junto depois. Olha, amigo, quando aparece uma questão dessa, as perguntas clássicas são, vou fazer 3 perguntas só, embora pudessem ser 20. Qual é a corrente no circuito? Qual é a potência dissipada no gerador de maior DDP? Qual é a potência útil no receptor de menor DDP? Tá ótimo já. Os caras fazem isso e faz todas as perguntas do mundo. Qual é o I? Qual é a potência dissipada no maior gerador? Qual é a potência útil no menor receptor?
Seria muito nobre a gente montar a equação do gerador ou receptor para cada um deles, fazer o V igual a R vezes I nesse cara, e depois dizer que a soma das DDPs de todos eles vai dar 0. Seria muito nobre. Mas eu vou sinceramente te confessar que se o cara tem uma gota de bom senso no coração, o cara detona isso com uma pitada de bom senso acrescido à fórmula sagrada V igual a R vezes I. Então é nobre estudar gerador, estudar receptor, é bacana conhecer a equação do gerador, receptor, saber o que é corrente de curto-circuito, fantástico. Mas no final das contas, é V igual a R vezes I na cabeça, meu querido. Como é que eu vou descobrir quem é gerador, quem é receptor? V1I, parabéns. Para onde que a setinha desse apontaria, se ele fosse o dominante? Para a direita, tudo bem? Para a esquerda. Para a esquerda, esse cara está empurrando a corrente para a esquerda. Está empurrando a corrente para baixo, beleza. Para a direita. Está empurrando a corrente para a direita. Já sabes ver quem é gerador e quem é receptor? Não, porque assim todos seriam geradores, né? Tá todo mundo empurrando a corrente para o lugar que ele quer, né? Mas tem amiguinhos empurrando para o mesmo lado e amiguinhos empurrando para o lado oposto, não é isso? Vamos ver a equipe que é maior. A equipe. Esse cara empurra para lá. Quem é que está ajudando ele? Esse está para baixo. Esse, né? Então nós temos, empurrando no sentido horário, 25 volts. Obrigado, amigo. E 50, 20 com 50 para o anti-horário. Quem é que ganha? A galera de anti-horário. Esse cara é gerador junto com esse. Esse cara é receptor junto com esse. Esses caras vão engolir a corrente boca abaixo. Concorda comigo? Tu viu que ideia simples, cara? Cara, é uma ideia muito simples. Tu aponta a setinha. E depois que tu aponta a setinha, a galera que se ajuda, tu soma e tu compara as duas equipes. A equipe que ganha são geradores, a equipe que perde são receptores. Por mais ridículo que isso seja, se hoje ou amanhã, ou essa semana, ou até de repente meados da semana que vem tu não fazer, tu vai olhar para a questão, como é mesmo que acha gerador e receptor? É assim que o cérebro funciona, teria que ser hoje fazer uma dessa. Me dá a dica então, continua agora que tu já descobriu quem é gerador e quem é receptor, como é que te detona? A gente já tinha falado sobre isso. Pessoal, aí não sai faísca quando tem isso? Só na hora de ligar e desligar, depois que o fio está emendadinho não sai. Mas todo interruptor de liga e desliga, se tu for ver, sai a faísquinha quando tu liga e desliga. Tu não percebe, mas aquele interruptor, toda vez que eu ligo e desligo ele, sai uma faísquinha. É porque vai ter impacto de duas correntes, sabe? Uma se chocar. Na verdade, ainda não vai ter corrente. O que acontece é que quando a distância entre o positivo e o negativo é pequenininha, a resistência elétrica do ar ali é pequenininha. Então, mesmo antes de encostar fisicamente, a corrente elétrica já salta no ar. E aí é o motivo da faísca, certo? A eletrização do ar. Ô, galerinha, qual é o V, cara? Claro, é 30 do gerador, mais 20 do gerador, menos 10 do receptor, menos 15 do receptor. É óbvio. Tu soma, legal, né? Tu soma dos geradores e subtrai dos receptores. É intuitivo. É intuitivo. Receptor. Gerador gera e recebe. O que está acontecendo com as resistências, meus amigos? Estão em série ou em paralelo? Série, só tem um caminho. A corrente que percorrer uma das resistores vai percorrer os outros. Então é só somar. 1, 2, 3, 9, 10, mais 10, ao todo 20. E acabou, meu querido. Vai dar 15? Aqui vai ficar 50, 40, 25 igual a 20 vezes I. 25 sobre 20 é igual a I. Se tu quiser deixar em forma de fração, 5 quartos ou 1,25. Obrigado. 1,25 ampere. Então tu vê, né, cara, no final das contas a gente dá uma aula legal, faz equação de segundo grau para mostrar potência e tal, mas a UFSC pede geralmente isso. Mas as perguntas mais legais eram as outras duas. Alguém lembra das perguntas que eu fiz? Qual a potência dissipada? Potência dissipada Não sei se era no maior. no maior gerador. Quem é o gerador de maior DDP? O de 30. Aonde ocorre a potência dissipada? Na força eletromotriz, resistência interna ou nos polos? A dissipada é sempre na resistência interna. Então eu vou usar qual das relações de potência? RI ao quadrado. O R é o R do cara, 1 ohm. O I, 5 quartos ao quadrado. Vai ficar a potência dissipada, 25 16 avos de watt.
objetivo. Então, potência dissipada. A outra pergunta que eu fiz, qual foi? Qual é a potência útil no menor receptor? Olhando para o receptor, quem é o receptor de menor DDP? É o de 10. Aonde é a potência útil? Nos polos, na força contra a eletromotriz ou na resistência interna? A dos polos é a total. É resistência interna? Tanto que tem uma parte da dos polos que está na resistência interna, que não é útil. Então é na força contra a eletromotriz. Já que na força contra a eletromotriz é V vezes I, né? Ou se tu preferir, E' vezes I. Qual é o E'? 10. E qual é a corrente que percorre a criança? 5 quartos. Potência útil, 50 quartos, 12,5 watts. Essa ficou fácil de calcular. Então tu vê, cara, na verdade a gente só está usando as fórmulas de muito tempo atrás. V igual a F vezes I, P igual a V vezes I. Só. Com pitadas de bom senso. Saber que o que eu utilizo de um gerador é só a força contra a eletromotriz. Saber que a dissipada é sempre na resistência interna. E ter esse bom senso. O gerador tu soma, receptor tu subtrai. Daria de fazer essa questão de maneira mais nobre, montando 1, 2, 3, 4 equações. 2 do gerador, 2 do receptor. Fazendo que isso aqui, a DDP dele é V igual a R vezes I. Somando V do receptor, mais V do gerador, V do receptor, mais V do gerador, mais o V do resistor, tudo igual a zero. E aí ia ficar muito mais longo. Muito mais longo. E quando eu for fazer a regrinha do Kiki aqui, já vai acontecer isso. Por isso que eu acho mais legal te dar essa maneira intuitiva de tu fazer esse tipo de circuito. Eu acho que fica muito mais palpável. Galera, teria que treinar isso hoje. Na tua apostila tem várias dessa aqui para tu fazer. Certo? Eu já vou citar as páginas mínimas que eu recomendaria. E o filé da aula é a regrinha do Kiki. Se tu prestar atenção, tu vai ver que não tem mistério. Eu vou começar com uma questão bem light. Uma questão bem light para vocês sentirem que não é difícil aprender a parte mais nobre da física C, que é a regrinha do Kiki. Tem a ver com isso, mas eu não vou nem citar isso. Eu vou começar direto porque é intuitivo. É que ele já vai na segunda letra. Porque a primeira a gente comentou numa outra situação, a gente vai revisar para garantir.